diz assim: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensai que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensai que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Versículo 6. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Então aqui está a palavra de Deus, vamos orar? Pai, nos dê entendimento, ó Pai, ilumina nosso entendimento para que a gente possa compreender a sua palavra. Para que essa palavra hoje, ó Pai, se torne realmente vida para nós. Possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui orientados, que possamos sair daqui, ó Pai, conscientes, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Fala através da sua palavra, Pai, ao nosso coração. É isso que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Aqui a gente tem um texto, né, que é um texto muito interessante. Por quê? Porque as pessoas estavam com Jesus, né, e trouxeram 2 situações para Jesus. A primeira situação é de uma tragédia. As 2 situações são tragédias que acontecem. A primeira tragédia é que alguns galileus estavam oferecendo culto, eles estavam fazendo o culto, né, levando animais para ser sacrificado no templo, e aí por algum motivo Pôncio Pilatos ordena que matem esses galileus. E é por isso que o texto fala, né, do sangue misturado. Olha lá o versículo 1, vamos ler versículo por versículo. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Então o sangue misturou quando? Quando aqueles homens estavam indo oferecer sacrifício. Eu não sei se você sabe, sacrifício é justamente matar um justo, para que esse justo possa realmente purgar os pecados do injusto. O que acontece quando eles vão sacrificar? Eles são sacrificados. E é por isso que Pilatos misturou o sangue do sacrifício com aquele que oferecia o sacrifício. Isso é terrível, isso é doloroso, porque era algo cruel. O texto está deixando essa crueldade de Pilatos. Pilatos era um homem cruel, era um governador cruel. Era um governador romano na região da Judéia, certo? E olha o tipo de crueldade: matar pessoas enquanto essas adoram, enquanto essas estão cultuando. Olha o tipo da crueldade que acontece. E é algo muito triste, porque imagina só, a gente já ouviu essas cenas acontecendo em outros momentos, quando pessoas às vezes em um culto, e aí entra um atirador. Vocês já ouviram essas notícias? De que às vezes as pessoas estão ali cantando, adorando, servindo ao Senhor, e de repente entra uma pessoa e acaba ali matando muitas outras. E o mundo fica comovido. Diante de uma notícia dessa, o nosso coração fica entristecido. O que essas pessoas fizeram para merecer tal castigo? O que essas pessoas fizeram? Será que elas poderiam ser condenadas de fazer algo contra o agressor? O que aqueles galileus estavam fazendo contra Pilatos para merecer essa morte? O que eles fizeram para merecer isso? Isso comove uma nação, e provavelmente esse assunto estava diante daquelas pessoas, estava na memória delas. Todo mundo estava falando. Você viu as pessoas que estavam indo adorar e elas morreram. Pilatos ordenou que elas fossem mortas. O sangue delas se misturou com o sangue das ofertas. Que coisa terrível. E aí, diante de tragédia, nós pensamos isso. O que essas pessoas fizeram para merecer isso? O que leva uma outra pessoa a mandar matar, a mandar fazer esse tipo de crueldade?
Pensando sobre isso, sobre a tragédia causada por um homem, Jesus traz uma outra situação, que é a situação de uma tragédia que é um acidente. Essa é uma tragédia causada, que a gente acabou de falar, mas agora a gente fala de uma tragédia acidente. De uma torre que estava sendo construída, a Torre de Siloé, e acontece ali algum tipo de acidente que 18 pessoas morreram. Isso também é algo muito triste, que mexe também com a nação, que mexe também com as pessoas. E muitas vezes a gente também se depara com esse tipo de notícia. De uma barragem que estoura em um lugar. De uma chuva que acontece em uma região, como aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, e que dezenas, centenas de pessoas morrem, são afetadas. E aí começam as especulações. O que essas pessoas fizeram para merecer isso? Qual foi a maldade delas? Porque diante da morte de outras pessoas, da tragédia que acontece com outras pessoas, o que o pessoal ucraniano fez, o que o pessoal palestino está fazendo, a gente começa a especular. Qual é o tamanho do pecado do outro? O que eles fizeram para merecer? Talvez eles tenham dado um bom motivo para sofrer o que sofrem. Quando nós olhamos para as pessoas morrendo, as pessoas passando por necessidades, a gente é tentado a pensar qual é o pecado do outro. Qual é a gravidade do pecado do outro? O que eles... mas também mereceu, né? Mas também você viu o que eles estavam fazendo? Mas talvez eles estavam oferecendo culto de forma estranha. Talvez eles não estavam agradando a Deus e Deus rejeitou o sacrifício que eles estavam oferecendo. E aí deixou que isso acontecesse com eles e a gente começa a especular. Porque era isso que aconteceu aqui. Muitas pessoas poderiam ter pensado isso. Como eles eram galileus e o pessoal da Galileia era mais distante da Judéia, que era onde ficava o templo em Jerusalém. Talvez por causa dessa distância de Jerusalém, as pessoas pudessem pensar que as pessoas que morassem mais longe tinham menos compreensão da vontade de Deus. E porque elas têm menos compreensão da vontade de Deus, quando eles foram adorar, Deus rejeitou o sacrifício. É uma história, é uma especulação. Muitas pessoas aceitaram essa especulação. Talvez ao construir a Torre de Siloé, as pessoas pensaram, mas eles eram incompetentes, eles não fizeram isso, eles não pensaram nisso e naquilo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é totalmente diferente de especulação. O que Jesus está nos convidando aqui nessa manhã é para a gente fugir da especulação, para a gente fugir desse olhar que busca as causas que acontecem na vida do outro e olhar para as nossas próprias vidas. Se vocês não se arrependerem, acontecerá o mesmo com você. E a gente poderia dizer ainda pior. Ainda pior. O que acontece no mundo, o que acontece com o outro, deve servir para nós como uma ferramenta da gente se sensibilizar pelo outro e por nós. O que te livrou de não estar entre aqueles que estavam oferecendo sacrifício? A tragédia que aconteceu em Petrópolis, por que ela não aconteceu onde você mora? Por que ainda não aconteceu coisa pior com você? É isso que você deveria pensar. É você pensar, por que Deus me guarda? Por que eu ainda estou vivo? Por que eu fui livre? Por que não aconteceu o que aconteceu com outro comigo? Acidentes, tragédias, assaltos, assassinatos. Já parou para pensar tanta coisa ruim que poderia te acontecer no dia a dia? De tanta maldade, de tanta tragédia. Quem te livra disso? É isso que a gente deve pensar. Quem te guarda desses males? Quem te protege? Quem não deixou acontecer com você? Porque se fosse para a gente olhar sobre essa questão de quem merece ou quem não merece, a questão é que Jesus nos coloca todos no mesmo nível. Todos vocês merecem algo semelhante ao que aconteceu em Siloé e o que aconteceu pela ordem de Pilatos. Todos vocês. Todos vocês têm um motivo. Se vocês estão procurando motivo, todos vocês têm motivos. Mas por que aconteceu com outros e não com você? É assim que a gente deve olhar para as tragédias da vida. Para as situações da vida. Ultimamente essa guerra na Ucrânia, né? E aí você vê, né, que confusão. Mas por que você não nasceu na Ucrânia e nasceu no Brasil? Você já agradeceu por isso? Fala, cara, eu tenho minha liberdade, eu posso dar uma volta no quarteirão, eu posso viajar para outro estado, eu posso ir para Caldas Novas, porque aqui não tem guerra. Que graça é essa de poder ir para qualquer lugar? E eu estou aqui, eu sou brasileiro.
Já parou para pensar sobre isso? De que tantas pessoas se perderam, morreram. Ontem a gente estava ali no portão, né? A gente conversando, e aí passou uma vizinha e falou que parece que é algum parente dela, um filho, sobrinho, não sei, teve um acidente de carro. E aí ele passou na placa do pai direto, bateu o carro e capotou, e aquela coisa toda, e aquela confusão, aquela tragédia. Graças a Deus não aconteceu nada demais com a pessoa que estava dirigindo, ninguém morreu, né? E aí você pensa, por que isso não aconteceu com você? Quantas placas de pare você já passou direto? Já parou a pensar sobre isso? Talvez olhando para uma situação dessa você fala, mas talvez ele não era da igreja, também era desviado. Você pode pensar isso. A gente pode buscar justificativas para as tragédias que acontecem na vida dos outros e não olhar para as nossas próprias vidas. E como nós somos pecadores? E que se fosse para ser assim, como nós merecíamos também que os céus, o destino, o universo, as pessoas também nos punissem. Quantos pecados nós temos contra nós? O texto, gente, Jesus está nos levando para um imaginativo de misericórdia. Não aconteceu com a gente. Você não morreu nessa pandemia. Entendeu? Você está vivo. Você está aqui, agora, diante da palavra de Deus, diante de Jesus. E diante da palavra de Deus, diante de Jesus, nós não devemos ficar especulando qual é o motivo da tragédia que aconteceu em X lugar. Mas ao olhar para essa tragédia, nós olharmos para nós e pensarmos, Deus, por que Tu me preservas? Por que o Senhor me guarda? Sendo que sou pecador como os outros. Sendo que tenho coisas contra mim como todos os outros. Sou pecador, sou humano como eles. Por que ainda estou vivo? Você sabe que o Jonathan Edwards dizia, né? Que a vida é dura, curta e incerta. Ninguém sabe quanto tempo tem, certo? Se a vida é dura, curta e incerta, então o único dia que eu tenho é hoje. Porque a vida é dura, curta e incerta. E você não sabe se você vai estar vivo amanhã. E você não sabe se uma dessas tragédias te pega aí na esquina. Aí você vai falar, misericórdia, eu estou dando dízimo na igreja. Deus que me livre. Mas pode ser que aconteça alguma coisa. Você já parou para pensar, por exemplo? A gente está conversando aqui, Angélica, estou pensando aqui com você agora. E a Angélica é geóloga lá na Vale, certo? Mexendo naquelas terras lá. Você já foi no campo lá, perto daquelas coisas ou não? Aquelas barragens? Já pisou lá? Você já parou para pensar? É uma pessoa que a gente conhece, às vezes pisou na barragem lá e aconteceu com ela. Que você que dirige todo dia, você pega trânsito, você que está no hospital, tem contato às vezes com uma pessoa lá que tem um tipo de vírus, uma doença, e aí? A nossa vida é um sopro. E se o amanhã é incerto para nós, a gente deveria pensar sobre o hoje. Como está o nosso coração hoje diante de Deus? Arrependei-vos, porque o fim de vocês será o mesmo se vocês não se arrependerem. Mas a palavra aqui não é que vai acontecer a mesma coisa, é que coisa pior pode acontecer com vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Ao olhar para as tragédias, ao olhar para essas coisas que o mundo oferece, para a maldade que existe lá fora, para as tragédias, para aquilo que está fora do controle, diante da morte. E a morte deve nos incomodar. E diante da morte, eu não sei se você já foi em um velório, você deve ficar incomodado, você deve ficar com raiva. Não sei se você já fez isso, eu já fiz velórios que às vezes eu estava lá e eu estava com raiva da morte. Porque a gente pensa que Deus não nos criou para morrer. Mas a morte é um sinal da nossa fraqueza. E aí, diante da morte, nós olhamos para a nossa fragilidade, para a nossa pecaminosidade, e nós, então, levamos o nosso coração, a nossa fé em Jesus, que pela sua morte venceu a morte. Mas o que é a vida sem fé? É uma vida sem esperança. A vida sem fé é essa vida onde uma tragédia acaba com tudo, onde a tragédia é a pior notícia. Mas diante da convocação de Jesus, arrependei-vos, a gente vê que a morte ela é algo ruim, mas se você se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Jesus, a morte é só uma etapa da vida.
O pior ainda não aconteceu. Por isso que nós falamos sobre a segurança da salvação, a segurança da fé. Quem pode ter segurança da salvação? Quem pode ter fé de que realmente Deus irá nos guardar até os últimos dias? Quem pode fazer isso? Aquela pessoa que depositou a sua fé em Jesus Cristo, que refletiu profundamente sobre os seus pecados, que pensou, pior do que a morte, pior do que morrer em uma tragédia, pior do que ser assassinado injustamente, pior do que morrer numa tragédia de trabalho, pior do que isso, é padecer sem se arrepender dos seus pecados. Pior. Pior. Pior do que morrer é morrer sem se arrepender dos seus pecados, sem descansar em Jesus. Pessoas que estão conscientes daquilo que Jesus fez por nós, diante da morte, elas não se estremecem. Elas lamentam, elas têm um tipo de ira santa, mas elas não se estremecem. Por quê? Porque elas sabem que estão guardadas em Jesus. Eu já contei a história para vocês no último culto, num dos últimos cultos, de que alguns anos atrás, no Espírito Santo, 2 pastores estavam voltando de um culto. Um deles haviam pregado, estava voltando de um culto do Espírito Santo, e aí eles colidiram com, parece, com uma carreta de frente. E aí quando chegaram os bombeiros para fazer o socorro, já era tarde demais, não tinham o que fazer. E nos últimos suspiros, nas últimas forças daqueles 2 homens, as palavras, o que eles gastaram, a força deles, foi cantando uma canção a Jesus Cristo. Cantando uma canção de louvor, reconhecendo a salvação, reconhecendo que eles estavam perdidos, que eles eram pecadores, mas que Cristo os encontrou. E aí eles cantavam, né? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E eles cantando e a vida acabando. Mas a felicidade de cantar, de saber que estavam perto de Deus, seguros em Deus. Por quê? Porque Deus resolveu o nosso maior problema. Nosso maior problema não é morrer num acidente. Nosso maior problema é morrer em inimizade com Deus. É morrer com pecado. É morrer contra. É morrer em rebeldia contra esse Deus que graciosamente nos oferece a mão. Dentro dessa história que Jesus conta, dessa conversa que Jesus conta, dessas 2 tragédias, ele conta então uma parábola. E a parábola é a seguinte. E ele passou, versículo 6, e ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Eu fiquei lendo esse texto e eu falei, tem alguma coisa errada nesse texto. O que está errado no texto aí? Aparentemente, errado. Pode falar. Uma figueira plantada numa vinha. Só tem uma vinha. Eu plantei uma figueira nela. Tem alguma coisa fora do lugar, entendeu? Tem alguma coisa fora do lugar. E aí eu justificaria para Jesus assim, se eu não acabasse de escutar a história, né? Mas peraí, é uma figueira no meio de uma vinha. Se você estivesse buscando uva, né, no meio da vinha, tudo bem, mas você plantou uma figueira aí, e eu não sei se vocês sabem, a figueira ela é totalmente prejudicial a uma vinha. Você planta a figueira ali perto da vinha, você está acabando com o solo e inclusive ocupando o espaço que poderia dar uma vinha, porque a figueira ela suga a água, ela precisa de tudo que está ali, de todos os nutrientes. E aí ela vai prejudicando a vinha. Por que uma pessoa plantaria uma figueira em uma vinha? Entendeu? Mas alguém plantou. E parece que foi essa pessoa aqui, versículo 7. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não encontro, corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Então é isso, que a conclusão é lógica. O dono da vinha plantou uma figueira, ele queria frutos, esperou 3 anos, era tempo suficiente. Não dava fruto.
Qual que é a ordem? Corta. Está ocupando o lugar. Eu tentei algo aqui, deu errado. Eu tentei algo aqui para frutificar, dar figos, mas não deu. Pode cortar, porque está ocupando o lugar. Vamos plantar o quê? Vinha, né? Vamos plantar uva aqui. Então corta. E o viticultor intercede então pela figueira e fala, e ele respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu acave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Então, o viticultor ainda intercede, né? Deixa eu cuidar dela, deixa eu adubar ela. O que é isso? Misericórdia. Não tá dando fruto, mas será que dá para fazer alguma coisa ainda? Será que dá para mexer em alguma coisa para que ela possa, então, nesse próximo ano dar? Tenha um pouco mais de paciência, tenha misericórdia dela. Mas se caso todo esse trabalho for em vão, então você está certo em cortar. E aí você fala, o que tem a ver isso com a Torre de Siloé, com a morte ali dos galileus? A questão é que alguém está aqui para dar fruto e não dar fruto. Alguém foi projetado para ser alguém, para ser alguma coisa, para frutificar e não dar fruto. Claramente é um texto falando sobre Israel. Jesus, no seu ministério de 3 anos, prega o evangelho para o povo de Israel. O povo de Israel não produz frutos, não converte o seu coração. Vamos esperar mais um ano, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Se não, o Senhor corta. Se não, o Senhor abre mão mesmo. E aí o Senhor será justo em cortar, porque não dá fruto. Então, a primeira coisa é que Deus é justo. Quando Deus condena o pecado, quando Deus pune o pecado e o pecador, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo justo. Certo? Nós precisamos pensar sobre a justiça de Deus. Nós lemos uns salmos aqui essa manhã falando exatamente sobre a justiça de Deus. Então, Deus está certo em punir o mal, em punir o pecado. Deus irá punir todo o mal, todo o pecado. Pecados como esse que Pôncio Pilatos cometeu. Pecados como esse de o que aconteceu, de quem foi a culpa. Deus irá atribuir culpa justamente aos seus autores. Pense sobre isso. A segunda coisa é, será que eu tenho culpa? Tira o pessoal de Israel, pensa em você. Será que eu tenho culpa? Será que eu frutifico? Será que eu busco agradar com a minha vida, com aquilo que eu produzo, o Senhor que me criou? É uma outra aplicação desse texto. O Santo Agostinho falava, né? Tu, ó Senhor, nos criaste para ti. E o nosso coração não repousa, não descansa, enquanto nós não quê? Nos encontrarmos em ti, nos repousarmos em ti, descansarmos em ti. Nós procuramos, nós fazemos, nós nos esforçamos, mas a gente cansa. Por quê? Porque tu é a nossa fonte, o Senhor nos criou para ti. E se você foi criado para Deus, é obviamente que Deus espera que você produza o quê? Frutos. O primeiro fruto que você pode começar a produzir para Deus é o fruto de arrependimento. De uma vida que verdadeiramente se arrependeu, que percebeu a dureza do seu pecado. Frutificar. Comece por esse fruto. Às vezes você fala, eu quero mudar o mundo, eu quero levar um morador de rua para dentro da minha casa, não sei, você quer fazer várias coisas radicais. Mas comece buscando arrependimento, contritamento. Tendo o seu coração diante de Deus. Busque esse tipo de fruto. Porque parece que Jesus veio buscar esse fruto do povo de Israel e ele busca isso das nações. Se arrependam dos seus pecados, para que vocês possam crer no Evangelho. Hoje as pessoas estão cheias de si, justificando toda a maldade em si mesmas, nos seus atos, e o que nós deveríamos é olhar para Deus e falar, Deus, eu sou pecador, eu sou mau, o meu coração deseja coisas ruins, coisas que o Senhor não me criou para desejar, para fazer, mas eu busco isso e eu reconheço isso. Esse seria um fruto de arrependimento. Sou mentiroso, eu sou manipulador, eu sou egoísta. Esse tipo de fruto, esse tipo de reconhecimento do pecado na sua vida é um fruto que Deus se agrada. Porque significa que Deus está agindo na sua vida, que o adubo está dando certo. Que
que você está começando a dar sinais de vida. Eu falei isso na semana passada. Pior do que lamentar o pecado é não sentir nenhum tipo de tristeza ao pecar. Pior do que fazer a oração, Deus me perdoa por esse pecado, pior do que isso, é viver uma vida sem sensibilidade àquilo que desagrada a Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso porque temos coisas nas nossas vidas para mudar. Muitas coisas para mudar. Talvez você precise de mudança na sua vida. Talvez você já fale assim, eu já sou convertido há 10 anos, há 5 anos, eu vou na igreja todo domingo, eu canto, eu ensino as pessoas, mas talvez tenha coisas na sua vida que precisem mudar hoje, mudar agora. Certos tipos de comportamentos, de práticas, de pensamentos. Coisas que você fala assim, mas eu fui criado assim, a minha família é assim, eu sou desse jeito. Se é pecado, precisa mudar. Jesus veio buscar os frutos, e o fruto vai ser esse: santificação, transformação na sua vida. Nós não podemos ignorar essas coisas nas nossas vidas. Você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que te liberte disso. Você precisa pedir socorro, você precisa pedir ajuda, você precisa confessar pecados. Isso está acabando, gente. Fala a verdade para vocês, é o seguinte: gente como nós, fala assim, a gente jovem e tal, essa cara de crente moderno e tal, a gente esqueceu da glória que há no jejum, a glória que há na oração, na piedade, na vida simples, no confessar, no buscar o reino de Deus. Nós nos sentimos melhores que os nossos pais, os nossos avós, porque a gente não é tão religioso e tal, e aquela coisa toda, e a gente se esqueceu de coisas simples, como buscar quebrantamento, de pedir a Deus, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma maldade, alguma iniquidade, me convence do meu pecado, porque Deus é santo e Deus é justo. E se você quer realmente honrar a Deus, se você quer realmente amar a Deus, nós precisamos buscar uma vida santa, reta diante de Deus, uma vida que frutifica para a glória dele. Percebe isso? Você fala, mas eu não consigo fazer isso. É por isso que você precisa pedir socorro. É por isso que você precisa de alguém intercedendo por você. É por isso que nós estamos nesse período, que é o período de você pensar na pecaminosidade sua. O que seria do mundo se Deus não perdoasse pecados? O que seria dessas pessoas que morrem em tragédia se Deus não perdoasse pecados? O que seria de você se amanhã fosse o seu último dia? O que seria de você? Mas se Deus perdoa os seus pecados, então você pode viver hoje feliz. Você não precisa ficar atormentado pelo amanhã, porque hoje os seus pecados foram perdoados. Hoje você está em paz com Deus. Hoje o dono da vinha veio buscar frutos na sua vida e ele encontrou. E ele se alegrou porque você deu fruto. E ele plantou você em um lugar e não foi em vão. Deu certo. Diferente da figueira que estava ali ocupando espaço, talvez você foi plantado quase que incoerentemente, como eu. Eu converti na minha família lá, ou aquela pessoa improvável, mas você frutificou. E se você frutificou, se você se arrependeu dos seus pecados, depositou a sua fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, hoje você produziu frutos que agradam a Deus. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Você percebe? Então eu falei com o pessoal aqui, eu falei assim, gente, essa série nossa aqui, esses 40 dias antes da Páscoa, é um período meio deprê pra você vir na igreja, sabe? Se você estiver querendo ficar um pouco mais alegre assim, você vem depois, assim, que vai ser mais, com certeza. O que a gente vai falar sobre pecado? Eu preciso que você tenha dê a importância. O seu pecado é algo grave na sua vida. Entendeu? Nós precisamos buscar a santidade. Porque é essa a noiva que Jesus vem para buscar, para resgatar.
É essa a noiva de Jesus, uma noiva santa, sem ruga, sem mácula. Você percebe isso? Não é de qualquer jeito. Não é porque hoje está aquela coisa toda, internet, e todo mundo é bonito demais nas igrejas, nos cultos, aquela coisa toda, que a gente deva ser isso só por fora. Certo? A gente precisa aumentar o nosso padrão de vida, de santidade, porque o nosso mundo é corrupto, o nosso mundo está caído, o nosso mundo carece de uma igreja viva, de uma igreja que tem realmente vida. Entendeu? Uma igreja que não é hipócrita. Uma igreja que canta aquilo que ela acredita. E aquilo que ela acredita transforma quem ela é. Certo? É uma busca. É uma busca. E talvez você fale, Thiago, mas eu não sou perfeito. E a gente leu isso, né, na semana sexta-feira. Porque Jesus fala, né, seja perfeito como Deus é perfeito. E quando eu li esse versículo eu também falei, tem alguma coisa errada no texto. Porque como ser perfeito como Deus é perfeito? Porque Deus é perfeito. Porque Deus não falou, sejam o melhor que vocês puderem. Ele fala, seja perfeito. É porque realmente a perfeição é uma meta, é o telos, né? É o objetivo do cristão, é o reino de Deus, é o corpo glorificado, é o coração totalmente transformado. Essa é a meta do cristão. E a gente não deve se contentar com menos. Ok, se hoje você não foi, amanhã... No mínimo amanhã você tem que ser mais santo do que hoje. Buscar o seu coração mais íntegro diante de Deus do que hoje. Se hoje você pecou, amanhã você vai lutar para não cair nesse mesmo pecado. Certo? E aí a gente descobrir realmente o prazer de realmente buscar a santidade em Deus, a glória de Deus, o louvor em Deus. Pensa sobre isso. Não é só questão de fazer uma coisa, não é uma coisa religiosa, de fora para dentro. É uma coisa de dentro para fora, é do coração. É o anseio do coração, é um desejo que nós temos. Uma busca por santidade, uma busca por pureza, uma busca pela glória de Deus, uma busca de sondar os nossos pensamentos, as nossas práticas. Será o que eu faço, por egoísmo, é por ganância, ou é realmente porque eu quero que Deus seja glorificado, que a luz brilhe, é pelo outro? Quando eu ajudo as pessoas, eu ajudo para me sentir bem, para me sentir uma pessoa sensacional, para me tirar uma foto e postar no Instagram, ou quando eu ajudo as pessoas é para que essas pessoas sejam restituídas, que elas tenham a oportunidade de salvação, de perdão dos pecados. Por que eu faço o que eu faço? Isso tem importância para Deus. Não é simplesmente fazer, é o coração que faz. Quando eu canto, quando eu prego, quando eu faço qualquer coisa, quando eu estou nas minhas atividades diárias, quando eu lavo minha vasilha, quando eu crio os meus filhos, por que eu faço o que faço? Será que eu tenho Deus como meu objetivo? Será que eu tenho Deus como foco? E ao olhar essas coisas, e ao olhar o que nós deveríamos ser, nós deveríamos também perceber o quê? Quanto de pecado que ainda tem na nossa vida. Quanto de coisas que ainda nós praticamos com pecado. E nós precisamos nos libertar disso essa manhã. Amém? Mas calma. Mas tenha esperança. Por quê? Porque se Cristo habita no seu coração, Cristo mesmo é aquele que te fortalece para viver dessa maneira. É pelo poder do Espírito Santo, e a gente diz, né, que se realmente você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, e você habita no Espírito Santo, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá a unção para viver essa vida em santidade, essa vida que testemunha a nova vida no reino de Deus. Então o Espírito Santo vai te auxiliar a viver dessa maneira. É isso que Paulo diz aos Filipenses, né? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim. Ou seja, algo começou na sua vida. Algo começou no seu coração, algo começou na sua mente. E você vai poder dizer como John Newton, né? Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu não sou quem eu era. Pela graça eu sou o que sou. E hoje você é essa pessoa. Cada vez mais distante do velho homem e mais próximo dessa humanidade, da nova criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Nós vamos ceiar essa manhã num ato de memória ao Senhor, de lembrar da sua morte, da sua ressurreição. O que seria de nós sem a morte do nosso Senhor? Sem a oferta de um santo por um pecador.
se Jesus não houvesse carregado esses nossos pecados, que diariamente nos assola, que nos atormenta, o que seria de nós se Jesus não houvesse carregado estes mesmos pecados sobre ele? A nossa vida seria uma vida sem esperança. Mas porque ele fez isso, nós temos esperança de que o pecado ele tem data de validade. A morte, ela tem data de validade. Ela tem um fim. Ela vai chegar na validade dela e aí vai chegar aquele momento onde tragada foi a morte. Vencida foi a morte. O pecado, ele foi resolvido, ele não mais habita em vocês. Nem choro, nem lágrima, nem lamento, nem nada dessas coisas que hoje nós lutamos. Tudo isso será, de fato, resolvido. Porque o nosso rei, pela segunda vez, chegou. E ele, de fato, consumou completamente a sua obra. Queria que vocês colocassem de pé, então.